simultaneamente. O objeto, o sujeito e o conhecimento como invenções. As mesmas práticas, olha só, as mesmas práticas sociais fundariam os objetos, os sujeitos e uma determinada relação do sujeito com o objeto. Seria tudo invenção. Ora, se eu digo que é tudo invenção, o conhecimento deixa de ser alguma coisa natural. O conhecimento é antinatural. Necessariamente, o conhecimento seria antinatural, seria contra a natura. Ele seria alguma coisa que resultaria de práticas de poder, de lutas, de combates, e não de um amor que teria levado aquele que conhece a se aproximar dos objetos. Não sei se também. Não é da natureza humana. Não seria exatamente, não seria da natureza, não seria uma tendência da natureza humana. A natureza humana traria com ela uma tendência para o conhecimento. Não é nada disso. São as relações de poder, exatamente, são as relações de um determinado campo social que geram determinados efeitos e entre eles o conhecimento. O Foucault remete a um texto de Nietzsche que a gente fala das espadas. Ele diz que as espadas se encontram, se confrontam e as fagulhas caem dessas espadas. Essas fagulhas são o conhecimento. Elas não são da mesma natureza que o ferro das espadas. É o corpo incorporal. Eles são efeitos, exatamente efeitos que resultam desse confronto, mas são de natureza completamente diferente. Mas nós estaríamos agora, então, mergulhando o conhecimento nas relações de poder. Não haveria nenhum saber que não se originar em relações de poder. Pode? Você fala que o doutor, ele analisa o surgimento das ciências humanas no século XIX, como psiquiatria, Antropologia, criminologia. Uma prática muito quer. Do exame. Mas aí seria diferente. De exame. Bom, aí eles tinham práticas, né, que envolveriam a prática política, judicial, envolvendo relações de poder, né? Isso aí ele fala como um analista, né? E você está colocando, né, que como filósofo, que não analista, como homem que pensa, né, uma proposta, ele estaria pensando uma nova maneira de constituir isso, né, que fugisse a essas relações de poder. Eu fico imaginando na prática. Não, olha só, a questão não seria fugir das relações de poder. A questão que o Foucault está dizendo é que nós não podemos pensar o saber fora das relações de poder. Nós não podemos separar o saber dessa origem, desse solo de onde ele emerge. Você veja bem, presta atenção, a razão, olha só, a razão sempre foi definida pela sua neutralidade. A razão aparece como alguma coisa que é neutra, que exatamente o valor da verdade vem dessa neutralidade da razão. O Foucault está acabando de jogar isso por terra, dizendo que não há nenhuma neutralidade. E olha só, preste atenção, o poder aqui, sobretudo daquilo que decorre uma nova concepção do poder. Talvez isso seja o mais importante que vai ser liberado aqui. O poder... Não, ele emerge daí. Sem as relações de poder,
não haveria conhecimento. Isso que Foucault está dizendo. E olha só, o poder, então ele aparece como alguma coisa positiva, que é uma reviravolta tremenda isso. Uma reviravolta tremenda, sobretudo se nós considerarmos uma tradição marxista, que sempre nos ensinou a pensar o poder como alguma coisa negativa. O poder como repressor, não é isso? Como limitador, como como uma realidade negativa. Ora, segundo o que Foucault está nos dizendo, as relações de poder são produtoras. Elas inventam objetos, sujeitos, conhecimento, entre outras coisas. Elas inventam isso. Está bem assim? Olha só, a relação de poder apareceria como sendo produtora. O saber, olha como é que é claro, como é que o Foucault seguiu direitinho as orientações de Nietzsche. O saber entrou, o conhecimento entrou no domínio da produção. É uma produção. É uma invenção. É uma invenção, saber. Não sei se está bem. Os homens inventam instrumentos técnicos, não é isso? Inventam uma série de instrumentos materiais e inventam também conhecimento, inventam discursos, produzem discursos. Essa produção discursiva é isso que Foucault está dizendo. Ela é política. A determinada... Prestem atenção, presta atenção. Quando Foucault diz que no século XIX surgiu uma série de saberes, o que ele está nos dizendo é que esses saberes não surgiram antes, não é por uma deficiência de um sujeito do conhecimento que é eterno, que é imutável. Elas não surgiram antes porque antes não haviam as relações de poder, as relações sociais que no século XIX emergem como um tipo de sociedade que é a sociedade capitalista e que vai permitir que surja aí esse tipo de saber, que vai poder surgir porque vai aparecer uma técnica que é a do exame. Eu não sei se está bem. Está bem, Eduardo? Vê se está melhorando. Se não tivesse surgido essa técnica do exame, não teria surgido um tipo de sujeito de conhecimento, que é o sujeito de conhecimento do século XIX, que poderá constituir uma série de saberes que vão constituir isso que nós chamamos de ciências humanas. Então o poder aparece como alguma coisa positiva e produtora. E exatamente o que nós não podemos fazer é separar o saber do poder. Porque essa separação foi exatamente o que foi feito por uma tradição de pensamento. Vê se estaria bem. Ou não. Nós teríamos que inserir a produção de conhecimento no seio das práticas sociais. Sobretudo, aí diz Foucault, das práticas judiciais. As práticas judiciais originando uma série de domínios de saber. Uma primeira vez com o inquérito e depois, posteriormente, com o exame. Veja bem, haveria aqui, inclusive, nós poderíamos dizer, uma diferença de natureza entre as ciências naturais e as ciências humanas. Porque as ciências naturais seriam ciências que se fundariam numa técnica que é a do inquérito, e as ciências humanas numa técnica que é a do exame. Não sei se está bem. Sem o exame, nada de ciências humanas. Sem o inquérito, nada de ciências naturais.
Ora, se eu digo isso, é a mesma coisa que dizer que as relações de poder que geraram o inquérito e que geraram o exame são totalmente diferentes. E foram elas que geraram as ciências humanas e as ciências naturais. Vê se está claro. Meu Eduardo. Veja bem, aqui eu acho que se nós confrontarmos o que o Foucault pensa com o marxismo, isso nos dará lições tanto sobre o marxismo, tanto quanto sobre a concepção Foucaultiana. Clareia tanto o que o marxismo pensa, como o que o Foucault pensa, e qual é a diferença entre eles. O marxista, ou uma certa tradição que o Foucault diz universitária do marxismo, libera uma noção que os marxistas dizem que é de ideologia. E essa noção ela teria, vamos dizer assim, ela nos levaria a pensar essa noção de ideologia, que um sujeito do conhecimento que é prévio às condições em que o conhecimento se dá, seria, vamos dizer assim, receberia na sua consciência os reflexos das condições materiais de existência, das condições econômicas, das práticas sociais, e essas condições, elas perturbariam esse sujeito do conhecimento. Perturbariam ele no sentido que elas produziriam uma obscuridade na relação desse sujeito com a verdade, com o conhecimento. A ideologia seria alguma coisa negativa. Oi? Ela seria negativa. Ela produziria o quê? Um obscurecimento, não é isso? Essa relação do sujeito com a verdade, com o objeto do conhecimento, seria obscurecida porque as condições econômicas, as práticas políticas, as práticas sociais, as formas políticas e sociais viriam se depositar na consciência do sujeito e produziriam aí uma deformação. Bom, mas você pegou o exemplo do marxismo, mas pelo que me parece, você está chamando de pensamento Foucault, vale para qualquer ideologia. Porque, sabe por que eu peguei o marxismo? Porque nós devemos a noção de ideologia ao marxismo. Os marxistas não caminham sem essa noção, eles não dão espaço. Mas não seria isso, você veja bem, a questão aqui é essa. Presta só, Ronaldo. Se a ideologia é pensada como um elemento negativo, que vem perturbar o sujeito, é porque a concepção marxista do sujeito, ela é, na realidade, conforme a concepção clássica ocidental, de que o sujeito preexiste. A ideologia viria apenas perturbar as relações do sujeito com o objeto. Mas esse sujeito, ele não seria um produto das práticas. Olha só, um produto das práticas sociais, das condições econômicas, das formas políticas. A posição do Foucault é diferente exatamente aqui, que o sujeito é uma invenção. O marxismo pretende o fundamento. Ele fica prisioneiro dessa concepção de que kantiana, de que o sujeito, ele é independente, ao sujeito do conhecimento, Faculdade. independente das práticas sociais. Vê se estaria bem. O sujeito do conhecimento, o que nós temos que entender é isso. O sujeito do conhecimento é um produto, assim como uma máquina técnica, assim como as formações sociais produzem
máquinas técnicas, elas produzem um sujeito do conhecimento. Não sei se está bem. Esse sujeito do conhecimento, olha só, o sujeito do conhecimento, que o século XIX conhece, não existe no século XVII. Não existe. E ele não existe no século XVII porque ainda não existem as condições sociais, políticas que vão produzir esse sujeito. O homem se metamorfoseia. Olha, o Foucault aí diria até mais, hein? O Foucault ia dizer assim, Rogério, o homem é uma invenção do século XIX. É isso que o Foucault diz. O homem é uma invenção muito recente. Você quer ver o que eu estou dizendo? Olha como é que é claro. Que tipo de ciência que surgiu no século XIX? Humanas. Por que antes não se falava de ciências humanas? Porque o homem ainda não havia se tornado um objeto de conhecimento. Não sei se está bem, porque o homem ainda não havia sido inventado. O homem é uma invenção, diz o Foucault, do século XVIII. O homem no século XVIII ele se torna um objeto para o conhecimento. Eu não sei isso também. Vê, Ronaldo, olha só, até o século XIX não há ciências humanas. A partir do século XIX proliferam uma série de saberes que são saberes sobre o homem. Saberes que vão investigar o inconsciente, os apetites, a alma, os fantasmas. É uma coisa incrível. Você está falando primeiro surgiu o homem, depois o conhecimento. Surge tudo junto. Surge tudo junto. É tudo produzido simultaneamente. É preciso que determinadas relações, porque veja bem, quando se fala ciência específica, psicologia, psiquiatria, psicanálise, o objeto dessas ciências é o indivíduo. É o indivíduo. Então o que acontece? A partir do século XIX, rompe-se uma tradição secular que vem de Aristóteles, que dizia que não poderia haver ciência do indivíduo. E a partir do século XIX surgem as ciências que têm o indivíduo, olha só, o indivíduo como objeto. E isso só foi possível, segundo Foucault, porque se produziu nesse tipo de sociedade que ele chama de sociedades disciplinares, que nós pertencemos a ela, determinadas relações de poder que fundam o indivíduo. Porque a grande questão da sociedade disciplinar é exatamente fundar o indivíduo. E nessa prática, nessa técnica, nessa tecnologia de produção do indivíduo, se produz simultaneamente saber sobre o indivíduo. Não sei se está bem. Vê se é claro. O século XIX, a partir do século XVIII, surge um tipo de relação de poder, um tipo de prática social que coloca o indivíduo como sendo o elemento fundamental desse tipo de sociedade. Olha só que coisa incrível. A partir daí, o indivíduo se torna objeto de saber. Vê se está bem aqui. Então inventou o indivíduo e o conhecimento sobre o indivíduo. O indivíduo é inventado por uma série de relações de poder. É isso. O indivíduo não é alguma coisa que preexiste a essas práticas, que preexiste a essas relações. Olha o que eu estou o tempo todo dizendo. Relações.
Não foi uma evolução do Não foi uma evolução, não há nenhuma evolução. Não há nenhuma evolução. Só tem Relações. O Paul Veyne, esse texto aí que a gente vai ter que ler, o texto do Paul Veyne, o texto é Foucault revoluciona a história. O Paul Veyne, nesse texto, ele diz que a obra, o pensamento de Foucault, o mundo de Foucault, ele diz, é um caleidoscópio. É um caleidoscópio. E ele diz que é um caleidoscópio porque quando nós giramos um caleidoscópio, o que tem dentro do caleidoscópio? Pequenos pedaços de cacos de vidro, não é isso? Cacos de vidro. Esses cacos de vidro, você gira o caleidoscópio, eles dão uma determinada composição, não é isso? Vamos dizer, surge uma figura, uma configuração. Aí você gira o caleidoscópio novamente, surge uma nova configuração. O que muda são as relações. Novas relações fundam, se estabelecem e surge um novo mundo. Não sei se está vendo. Porque o marxismo, ele pensa, ele nos deu uma concepção do poder negativa. O poder como sendo repressivo, o poder sendo limitador, e o Foucault está dizendo que o poder é produtor. O poder para o marxista, ele é uma propriedade de uma classe. Ele está localizado num aparelho que é o do Estado. Para Foucault, o poder é alguma coisa que passa por todos os corpos. Ele está disseminado em todo um campo social. O poder não é pensado como sendo uma propriedade de uma classe, como sendo o atributo de um aparelho, como sendo aquilo que está localizado no Estado. O poder, ele está nas relações do que ele chama as forças. São relações de forças. São nessas relações de forças que se dá o poder. O poder é relação. Então nós temos que pensar o poder em termos de relações. O que mudam são as relações de poder. Quando mudam as relações de poder, muda tudo. Surge, vamos dizer, o que o Foucault chama de extrato. Extrato, essa noção. Depois nós vamos trabalhar esses conceitos, eles vão sendo liberados, depois a gente volta a eles e vai trabalhando. Olha só, vai aparecer aqui um conceito Foucaultiano. Extrato. Extrato para Foucault são as formações históricas. Extratos ou formações históricas são a mesma coisa. As formações históricas, ou os extratos, como Foucault chama, são compostos. Olha só, o que é uma formação histórica ou um extrato? Foucault diz, é um composto de dois elementos, visibilidades e enunciados. Olha que coisa incrível. Visibilidades e enunciados, ou seja, uma formação histórica é um campo de visibilidade, é aquilo que se vê e aquilo que se diz. Tá bem? As relações de poder fundam os extratos. Olha que coisa incrível. Os extratos são efeitos, produções das relações de poder. Não sei se está bem. O homem grego, ele é um homem de um estrato completamente diferente do homem medieval. Está bem assim? Vê se estaria claro. O homem medieval é diferente de um homem do século XX. Agora, de um extrato para o outro, não há evolução. O que há é diferença. Vocês modificaram. O Godard é talvez um dos pensadores de cinema mais brilhantes que existe.
Mas quando ele esbarrou com a obra do Foucault, ele não entendeu o Foucault. Ele tinha um problema com o Foucault terrível mesmo. Ele dizia que não aceitava quando o Foucault dizia que não se pode dizer qualquer coisa em qualquer época. Porque é isso que é a grande liberação, talvez, do pensamento do Foucault. Porque não se pode dizer qualquer coisa em qualquer época, está ligado com tudo isso que eu estou dizendo. O Foucault diz, é preciso que surja uma visibilidade, é preciso que surja um determinado regime de enunciados, ou seja, os poderes inventam objetos, inventam um olhar e inventam enunciados. Não sei se está bem. Não teria nada a ver com instinto de conhecimento, amor pela verdade, nada disso. Seriam as relações de poder que vão gerando as visibilidades e os enunciados. Porque, dado esse domínio, determinadas relações de poder se estabelecem, surgem aí uma série de objetos, olha só, uma série de objetos vão preencher agora o espaço. O espaço vai ser preenchido por uma série de objetos e uma série de enunciados vão surgir. Entre esses enunciados e esses objetos não há nenhuma relação de parentesco, de afinidade, de conformidade. Pelo contrário, Foucault diz que se nós pensamos com Nietzsche, o que há é uma relação de ódio, de afastamento, de deploração, de riso. Ele diz, os homens riem das coisas, deploram as coisas, querem afastá-las, e aí surge o conhecimento. É sempre confronto, combate, luta. Determinados grupos querem se apoderar de determinadas coisas, querem dominar outros grupos. Nesse confronto surgem enunciados, surge uma série de discursos, surge uma série de conceitos. Você falou então que é um afastamento das coisas? Um afastamento aqui mostrando num sentido completamente inverso do pensamento clássico, que seria um amor, uma tendência para as coisas, para os objetos que produziriam o conhecimento. Nada disso. Mas uma determinada maneira de relação, de universo de relação, não poderia gerar um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento onde se aproximar das coisas. Mas aí você tem que pensar o seguinte, se quando você diz isso, aqui é um terreno delicadíssimo, né? Se você, quando a gente diz se aproximar das coisas, se nós não estamos pensando que haveriam coisas em si mesmo. Não há, está entendendo? Não há coisas em si mesmo. As coisas são produções. Não sei se está bem. As coisas são dadas. As coisas não são dadas, mas são produzidas. Não haveriam coisas nem sujeitos em si mesmo. Exatamente, eles são relações. É por isso que o Foucault diz, ele termina Palavras e as Coisas com, olha, está entre as páginas mais belas que já foi escrita pelo pensamento. Ele diz que o homem é um rosto muito recente, desenhado, que foi desenhado na praia, mas que, assim como outros rostos foram desenhados e desapareceram, esse rosto vai desaparecer também. Olha que coisa incrível. Vai durar até 1 minuto. 1 minuto, exatamente isso. 1 minuto. Milhões, exatamente. Isso daí vem do... Olha como isso é nietzschiano. Isso como é nietzschiano. É um universo de máscaras. Tudo são máscaras, são efeitos. A única coisa que existe são as relações de poder. E é impressionante isso que você está falando, fazendo uma analogia com a relação à política, né? Quando o sujeito se constitui no próprio
próprias relações. Não existe nada que possa contribuir, senão ele próprio, nas suas relações que ele vai estabelecer com o seu inconsciente. Quer dizer, na medida que você está falando, eu estava automaticamente encaixando perfeitamente isso na constituição do próprio direito, na relação da análise. E eu acho que da mesma lei que é todas as outras coisas, é a constituição do próprio inconsciente. Porque isso aqui que está se tratando é exatamente do inconsciente. O inconsciente é produzido pela invenção. Inventa-se tudo isso. Tudo. A gente tem que lançar para, uma vez colocada essa distinção origem